E agora? Alan Ruiz, Tite Ortiz ou Lucas Lima? Bom, essa é uma dúvida boa que o técnico Mariano Sosso vai ter pela frente. Mas você pode ajudar. Depois da partida do gringo aí, do Alan Ruiz, cara, no jogo contra a equipe do Central, 3 assistências e 1 gol, muita gente já pensou 2 vezes, né? O gringo tava precisando do condicionamento físico, enfim, Alan Ruiz tava precisando de uma sombra. Bom, essa é a questão. O Sport tem um jogo contra a equipe do Porto agora na sequência e o último jogo clássico contra o Náutico no Estádio dos Aflitos pelo Campeonato Pernambucano. Na sequência da Copa do Nordeste, o Sport tem agora em casa o 13, o Itabaiana fora e o Fortaleza. Isso, Fortaleza, na Arena de Pernambuco, no último dia do mês. E aí, torcedor, como é que o Mariano Sosso vai se virar aí? Coloca o gringo, espera para ver se bota o Lucas Lima, ou pode botar o outro gringo, né, o Tite Ortiz. Ajuda aí, dá uma força, dá uma moral aí. E lembrar que o Sport estava sem meia há duas temporadas. O ano passado só teve um meia, que foi o Jorginho, e agora tem 3 meias, inclusive mais o Pedro Vilhena, né? Que é um jogador que vai compor ali, que é meia. Então são 4 jogadores na função. Eu falei 3 aí porque o Pedro Vilhena ainda é jovem, é novo, tá começando. Mas ele pode entrar na briga, só é você querer aí. Você escalaria quem? Ajuda aí, dá uma força. Eu vou falar, não tem problema. Espera que eu vou falar aqui no vídeo. Mas você pode escolher, pode ser o Pedro Vilhena, sim. Pode ser o Lucas Lima, pode ser o Tite Ortiz ou pode ser o Alan Ruiz. Você diz aí qual jogador que você quer que o Mariano Sosso escale no time do Sport. Afinal de contas, né? O gringo jogou muito, hein? Pois é, jogou demais o Alan Ruiz. E ele ficou fora algumas rodadas, até pela questão de entrosamento, enfim, né? De condicionamento físico, mas voltou bem o gringo. Eu acho que é uma boa, né? Você ter 4 jogadores de transição, 4 jogadores de qualidade no meio. E eu ainda falo, né? Se o Lucas Lima quiser jogar, ele tem bola demais, mas precisa saber jogar, hein? Precisa saber se ele quer jogar. Esse é o ponto mais importante nesse momento. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, eu vou falar para vocês que é o seguinte, eu tenho uma preferência hoje, né, para essa função aí de meia. Colocando os 4 meias, seria isso? Os 4? Então vamos lá, Pedro Vilhena, Lucas Lima, Tite Ortiz e o Alan Ruiz. Eu tenho uma preferência. Esse QR Code é na Bet Nacional, que é parceira aqui do canal. Aponte a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Tem um link na descrição do vídeo aqui. Você também pode clicar, entrar e colocar o código da gente, RNTV. Profetiza na Bet do Vinícius Júnior. Isso, profetiza na Bet dos brasileiros. As melhores cotações estão na Bet Nacional. Isso, aposte com responsabilidade, hein? Bom, vamos lá. Eu, de cara, se os 4 tiverem condição física boa, eu colocaria o Tite Ortiz. Mais agudo, mais direto, cara que vai pro gol, um cara arrojado, né? No X1 muito importante, principalmente naquela vontade, né? De ele tá querendo jogar, porque ele meu amigo, o cara deixou de jogar Libertadores da América pelo São Lourenço para vir jogar aqui no Sport, então o cara tá querendo. Agora, claro que, por exemplo, se você fizer uma análise da bola que o Lucas Lima já jogou, e se ele voltar a jogar, aí é páreo duro. O Pedro Vilhena, como eu falo, é sempre um garoto que ainda está começando, que ainda vai ter estrada pela frente, vai ter rodagem. E o Alan Ruiz mostrou que quer lugar no time. Eu acho que não dá para jogar 2 meia não, tá? Tem que ter marcação. Dependendo do jogo até, você fecha um pouco mais a casinha. Mas a transição do Sport, ela pode ter muitas variáveis, muitas opções. Eu sempre digo que se você tem uma transição boa, você tem opções nas alas, você tem opção no meio, você tem opção com jogo apoiado, você tem opção daquela infiltração,
Ou seja, um jogador, ele vai ter que driblar o primeiro para poder a zaga abrir. Então, se você tem um cara de talento com essa habilidade, é importante dizer que você pode fazer isso. Então, tudo isso está dentro de uma expectativa. A princípio, eu acho que o técnico Mariano Souza vai manter o gringo, o Alan Ruiz. Né? Alan Ruiz, para mim, ele vai ser mantido de titular até segunda ordem, ou seja, até ele ver o Lucas Lima treinando, até ele ver a condição física do Tite Ortiz. Acho que ele vai botando aos poucos. Afinal de contas, como eu falei para vocês, os 2 jogos que ainda restam no Campeonato Pernambucano, contra o Porto, né? Acho que dá para você fazer uma experiência muito boa. E contra o Náutico, no dia 24, sábado. Né? Então, dia 27, dia 17, jogo contra o Porto, né? Após o Carnaval, a gente vai ter. E no dia 24, o jogo contra o Náutico. Estava vendo a tabela aqui. Aliás, para que eu não possa ver só, então vamos ver a tabela junto aqui, porque é importante dizer para vocês como é. Por exemplo, o Sport joga, tá aí, ó, no dia 17, um sábado, contra o Porto, às 4h30 da tarde, penúltima rodada. E na última rodada, o Sport joga no sábado, dia 24, contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. São os 2 jogos restantes dessa primeira fase do Campeonato Pernambucano. Esse é o Campeonato Pernambucano, galera. Então, assim, deixa eu só mexer aqui, porque eu fiquei rodando aqui. E assim, deixa eu só mostrar para vocês. E era o que eu ia procurar agora, que é a Copa do Nordeste. Então achei a Copa do Nordeste, pronto. Na Copa do Nordeste, o Sport, ele joga contra o 13 agora, né, na próxima sexta-feira. Depois o Sport, na terceira rodada, enfrenta o Itabaiana na quarta-feira. Quarta-feira de cinza, né? Quarta-feira de cinza, Itabaiana. Jogo lá no Batistão, em Aracaju. E na quarta rodada, no dia 28, tá aqui, ó, 28 de fevereiro, último dia do mês, Sport e Fortaleza. Ainda não tem local, tudo, porque ainda fica aquela coisa da televisão. Será que vai puxar um jogo? Será que vai botar esse aqui? Será que vai botar esse outro? Enfim, mas esses são os jogos da equipe do Sport no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste. Prioridade do Sport, eu acho que deve ser a Copa do Nordeste, é óbvio, né? Mas o Campeonato Pernambucano, o Sport está aí, bem na fita. Então, esses jogos vão dar ao técnico Mariano Souza uma definição de equipe. Ele já começou a fazer, né? Até eu estou recebendo críticas aqui e aceito as críticas naturalmente aqui no canal, porque eu critiquei, eu só não pedi a saída do treinador. Eu critiquei o treinador, eu falei que ele estava começando mal, ele estava mudando muito o time, não funciona dessa maneira. Eu falei o que ele está fazendo agora, mantendo o time e alternando pelo fato dos jogos ser muito próximos, quer dizer, você roda a equipe, né? Isso é importante. Mas em nenhum momento eu pedi para ele sair não, tá? E muita gente diz: Roberto, agora você tá falando do treinador, mas você pediu para sair. Não pedi para tirar ele não, em nenhuma hipótese. Não pode ver os vídeos aí, em nenhum momento eu disse que tinha que tirar ele. Eu disse que ele estava começando mal, porque estava mudando muito, porque no jogo contra a equipe do Retrô, ele fez uma lambança danada, tirou os jogadores titulares, entrou com outro time, depois mudou no outro jogo, aí levou uma prensa. Eu acho que alguém deve ter dado uma prensa nele e falou: pô, não é assim, coloca um time, a base, e aos poucos você vai mudando. Agora, tem jogo que você pode botar até o sub-20, não tem problema, mas tem jogo que você não pode botar o sub-20, um clássico, um jogo contra o Porto, um jogo contra o Fortaleza, você tem que botar o melhor que você tem, um jogo contra o Náutico tem que botar o melhor que tem. E o melhor que tem é a base, a estrutura do time, e aí você pode fazer alternâncias, não tem problema nenhum. Mas acredito eu que ele começou a ver, ou alguém puxou a orelha dele e falou: ó, Mariano Souza é dessa maneira, é desse jeito que a banda toca. E aí acho que ele começou a achar, acho que ele começou a ver que realmente, né, o time do Sport é aquele que o torcedor já conhece na ponta da linha, não tem pra onde, né? É o Kaique França no gol, na lateral direita é o Pedro Lima, o Rafael Thierry, o Luciano Castan e o Filipinho, né, porque o Roberto Rosales é improvisado, mas tem que chamar o Filipinho na grande. O meio campo, acho que ele tem o Fábio Matheus e o Alan Ruiz, e aí o volante ele pode botar o Fabinho ou o Felipe. E na frente, né, acho que o time que ele achou é o Fabrício Domingues, o Gustavo Coutinho e o Romarinho.
Esse é o time do Sport que eu acho que ele deve colocar. E aos poucos ele bota um meia, troca o Alan Ruiz, coloca o Lucas Lima, tira o Lucas Lima, coloca o Tite Ortiz. Eu acho que é mais ou menos por aí. É o que eu penso, tá? Mas você pode comentar aqui embaixo. Não tem problema nenhum. Você pode dizer, ó, Roberto, é esse o time, deve ser essa formação, enfim. Concordo com você, não concordo. Esse é o nosso canal, galera. O seu canal, você manda aqui, tá bom? Não esquece de deixar o like, o joinha, se inscrever aqui, dar essa moral pra gente. Importante demais. Desde já eu agradeço, fica na paz de Deus. Um grande abraço, muito obrigado. Valeu, galera. Tchau.